Olá a todos. Vou apresentar o artigo Avaliação do Ciclo de Vida da Construção Civil Habitacional Brasileira, que analisa os impactos ambientais da construção de moradias no país. O estudo gira em torno de quatro questões centrais: os impactos ambientais, a sustentabilidade, a construção civil residencial e a avaliação do ciclo de vida, visando quantificar os impactos ambientais, os potenciais negativos dos principais insumos usados na construção residencial por metro quadrado de área construída. Esse conhecimento é essencial para orientar questões voltadas ao projeto, aos métodos construtivos e às escolhas de materiais mais sustentáveis. Sabe-se que a indústria da construção civil demanda muitos recursos naturais, destacando-se o consumo de água potável, com 16,6% de consumo global, a madeira de reflorestamento, com 25% de consumo, e os metais e energias, com 40%. No que tange ao cimento Portland, os impactos ambientais negativos gerados por sua atividade, ela permite tomar, né, iniciativas para aprimorar os meios de produção, os métodos construtivos e a escolha desses materiais para minimizar os impactos. A motivação desse estudo, então, está nesse paradoxo da construção civil, né? Ao ponto que ela é essencial para atender ao déficit habitacional brasileiro, mas também é altamente degradante para o meio ambiente. Programas habitacionais brasileiros, especificamente o programa Minha Casa Minha Vida, não leva em consideração os impactos ambientais negativos na concepção dos projetos, nas escolhas, seja na escolha dos materiais, seja na execução da obra, né? Esses projetos são replicados em vários estados com bioclimas distintos, negligenciando as suas particularidades. E este fato prejudica, inclusive, a eficiência energética da utilização do imóvel ao longo da sua vida útil, né? Que conforme a norma técnica brasileira 15.575.1, é de 50 anos. Assim, o procedimento metodológico desse estudo foi realizado em três etapas. A primeira etapa foram escolhidos três projetos habitacionais que são representativos dos padrões construtivos predominantes no Brasil. A segunda etapa, tomando como base os próprios projetos referências, foi calculado o quantitativo total de insumos para a execução da edificação, né? E, em seguida, esse quantitativo é dividido pelo número de habitações e pelas suas respectivas áreas, determinando assim o quantitativo por metro quadrado de área construída. Já na terceira etapa, é determinada a avaliação do ciclo de vida dos insumos mais relevantes. Escolheu-se projetos habitacionais em escalas diferentes. O primeiro, de 43,61 metros quadrados, o segundo, de 1.770,24 metros quadrados, e o terceiro, de 10.612,03 metros quadrados. Projetos com características físicas distintas, né? No que tange ao quantitativo de pavimento e as áreas conforme estabelecido nesse quadro que aparece na imagem. Mas a gente vai vendo isso melhor nos próximos slides, né? Que mostram individualmente esses três tipos de construção. O projeto um é uma edificação residencial unifamiliar, casa, térrea com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e tanque externo sem cobertura. É uma planta acessível para pessoa em cadeira de rodas. O projeto 2 é uma edificação residencial multifamiliar, um bloco, né, de quatro pavimentos tipos sem elevador. Cada pavimento com quatro apartamentos, totalizando 16 unidades habitacionais, cada uma composta por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Ela inclui abrigo de medidores de gás e uma vaga de garagem descoberta por unidade, piso externo. Todas as unidades possuem plantas acessíveis para pessoa em cadeira de rodas. E o projeto 3 é uma edificação residencial multifamiliar, um bloco de 18 pavimentos, sendo 16 pavimentos tipo, um pilotis no térreo, né, e um subsolo de garagem. Ela possui dois elevadores,
128 vagas de garagem e depósito de lixo no subsolo. Hall de entrada, salão de festas, dois lavabos, copa, banheiro de serviço e depósito nos pilotis. Guarita e abrigo de medidores de gás. Cada pavimento tipo com quatro apartamentos, totalizando 64 unidades habitacionais. Cada uma composta por sala, varanda, uma suíte, dois quartos, circulação, três banheiros, cozinha e área de serviço. Na etapa referente ao cálculo de quantitativo de insumos, o mesmo seguiu esse fluxograma feito pela Caixa Econômica Federal. O levantamento de dados iniciou-se com a análise do projeto de arquitetura e de projetos complementares. Em seguida, foi feito o levantamento dos serviços necessários para concluir a obra com seus respectivos quantitativos. De posse desses dados, os insumos são obtidos a partir das composições analíticas do SINAP, da Caixa Econômica Federal, pelo produto do quantitativo de serviços e seus respectivos coeficientes de produtividade. O estudo priorizou os insumos mais relevantes e utilizados em maior quantidade, definidos pela curva ABC, que baseia-se no princípio de Pareto, 80-20. Foram considerados insumos relacionados à estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias e fiações elétricas, assim como a pintura. Para análise, foi adotado o software OpenLCA 1.10, que é um software de código aberto e gratuito, que permite explorar resultados em formatos compatíveis com o Excel e OpenOffice, facilitando o tratamento dos dados. Esse software ele organiza elementos e fluxos através de fluxogramas, né, cuja estrutura é detalhada em quadros explicativos que mostram essa relação das etapas do processo, como a gente pode ver na imagem. É. Por meio de bancos de dados, foi realizada a avaliação do ciclo de vida a partir das pegadas ambientais dos produtos, oferecendo uma análise quantitativa de impactos ambientais, né? O acesso também é gratuito mediante o cadastro, é, e para essa pesquisa foram levantados todos os insumos do projeto habitacionais. E estes foram divididos e categorizados da seguinte maneira: mão de obra e encargos trabalhistas, baseados nas horas homens necessárias de cada profissional para concluir a obra, bem como os encargos trabalhistas exigidos pela legislação. 2, os insumos relevantes, né? Onde mostra os insumos mais utilizados em obras em geral, bem como os mais representativos na curva ABC, contemplando estrutura, paredes, acabamentos e revestimentos da edificação, pintura e portas. O terceiro são os equipamentos, ferramentas e EPIs. Esses itens contemplam aquisição ou aluguel de equipamentos, ferramentas e equipamentos de proteção individual. Como a maioria desses insumos podem ser reutilizados em outras obras, esses itens não foram considerados nesta pesquisa especificamente. E os demais insumos, que são os demais insumos que não serão analisados, né, nessa pesquisa. A lista completa desses insumos, o seu uso e seu percentual em relação ao custo total da obra foram apresentados nessa tabela, especificando os três projetos, né? O projeto um, o 2 e o 3. No que tange à avaliação do ciclo de vida dos projetos de referência, os impactos ambientais negativos mais relevantes estão relacionados ao uso do solo, recursos fósseis, ecotoxicidades em água doce e mudanças climáticas ao uso da água. O projeto com 18 pavimentos apresentou o menor impacto em relação ao uso do solo, né? Mas, em geral, edifícios mais altos geram mais emissões e consumo de recursos por metro quadrado, em função da necessidade de áreas comuns, como as garagens, né, e estruturas mais robustas. Por outro lado, as edificações térreas ou de poucos pavimentos demandaram uma maior área de terreno,
o que amplia, né, esse impacto ao desmatamento, à movimentação de terra e obras de infraestrutura urbana. Já os edifícios altos concentram mais moradias em menor espaço, reduzindo a extensão dessas obras. Assim, os impactos ambientais variam conforme o tipo de edificação e devem ser avaliados de forma integradora, né, considerando tanto a construção quanto a infraestrutura necessária. Referente à avaliação do ciclo de vida dos insumos utilizados na construção dos projetos de referência dos três projetos, o cimento Portland é o material de construção que mais contribuiu para os impactos ambientais, liderando em até 18 das 19 categorias avaliadas, e em seguida o revestimento cerâmico para pisos e paredes como o segundo insumo mais relevante, né? Enquanto aço, cal, blocos de concreto e areia apresentam importâncias pontuais. Os maiores impactos estão ligados ao uso intensivo de fornos no cimento, na produção do clinker e na cerâmica ao consumo de gás natural. Para encerrar esse seminário, podemos destacar que a avaliação do ciclo de vida nos mostrou como a fase de produção dos materiais é a mais crítica, quando falamos de impactos ambientais. Mas mais do que identificar esses problemas, o estudo nos aponta caminhos práticos, mostrando que desde a etapa de projeto é possível optar por soluções que reduzam o uso do cimento e da cerâmica, substituindo também, né, a alvenaria convencional por painéis e divisórias e adotar revestimentos mais sustentáveis. Essas decisões, apesar de simples, têm grandes potenciais, né, na redução dos impactos ambientais ao longo da vida do edifício. E, além disso, os dados fornecidos pelo estudo são ferramentas valiosas para profissionais do ramo, né, arquitetos, engenheiros, buscando escolhas mais conscientes para a execução do projeto e para a aquisição de materiais. Com isso, reforça-se, a importância de unir conhecimento técnico à responsabilidade ambiental, mostrando que a sustentabilidade não é apenas uma meta, mas uma prática aplicável em cada etapa da construção.